Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Não importa a hora, não importa o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, a bênção do Senhor vai até você. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder do jejum, no poder do clamor. Eu creio no poder da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ei, nós vamos orar em instantes e juntos nós somos mais fortes. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe com alguém, deixa seu like, porque sempre é bom compartilhar com alguém as coisas que nós entendemos que são boas para as nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Prezados, a minha Bíblia está aberta no dia de hoje no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Abacuque 3, verso 2. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Algumas traduções dizem assim: ouvi, Senhor, a tua voz. Ouvi, Senhor, a tua voz. Outras diz: ouvi, Senhor, a, a tua palavra. E outras traduções diz: ouvi, Senhor, a tua voz. Irmãos, Abacuque ele viveu em um tempo de crise espiritual em Judá e em meio à corrupção, à apostasia, ele escolheu abraçar Deus e permanecer fiel até o fim. Em meio à apostasia, ele escolheu abraçar Deus, em meio à corrupção, ele escolheu abraçar Deus, ouvir a voz de Deus. Ele, em meio a tudo isso, escolheu, de fato, ouvir a voz de Deus. Interessante, Abacuque escolheu ouvir a voz de Deus em meio à corrupção. Abacuque escolheu ouvir a voz de Deus em meio à corrupção. Ele escolheu ouvir a voz de Deus em meio, irmãos, a um declínio, a uma apostasia. Ele escolhe ouvir a voz de Deus. Escute uma coisa aqui: ouvir, Senhor. Aqui, em meio a muitas vozes, ele decidiu ouvir apenas a voz do Senhor, seu Deus. Ei, outras vozes confundem a voz de Deus. Ela direciona. Outras vozes confundem, mas a voz de Deus, ela direciona as nossas vidas. Amém? Então precisamos o quê? Escolher, em meio a tantas vozes, aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Ouvir a palavra do nosso Deus. Outra questão, aqui ele vai pedir para Deus avivar. Aviva, Senhor, a tua obra. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele vem por meio da palavra. Eu sempre falo com as pessoas, sempre falo com vocês aqui que a maior revelação é a palavra de Deus. Muitas pessoas vêm aqui e perguntam: pastor, você não está orando por revelação? Gente, todo dia eu oro por revelação aqui. Olha só, a revelação da palavra. O que é isso? Isso aqui é muito forte. Amém? A palavra de Deus, o avivamento vem pela palavra. O mundo passou a existir, as coisas por meio da palavra de Deus. O que esta palavra não tem poder de fazer na tua vida? Na tua casa, na tua família? O que ela não tem poder de fazer? Esta palavra
quando eu ouvi ela dentro de uma igreja, esta palavra, quando eu ouvi ela dentro de uma igreja, uma irmã que nem sabia ler. Pastor Luiz lembra disso. Pastor Luiz, a pastora Terezinha, lembram disso. Lembra dessa irmã, da saudosa irmã Catarina, missionária Catarina. Foi quando ela foi pregar em Amarelos, que eu fui lá pela primeira vez no domingo. Ela estava lá. Foi lá. Ela pediu para alguém ler a Bíblia para ela e ela trouxe a pregação da palavra. Aí o que aconteceu? Deus tirou o ódio, a raiva do meu coração. Depois veio a revelação do Espírito Santo, aí veio os dons, veio a manifestação dos dons, mas primeiro o que eu ouvi foi a palavra. Então a palavra de Deus, se as pessoas pudessem, irmãos, focar na palavra de Deus, gente, não precisa de mais nada. Amém? Então, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a maior revelação de todos os tempos. Ela é a maior revelação. Então escute uma coisa aqui. Ouve, obedeça a palavra. Amém? Nenhum avivamento acontece, amém, sem a palavra. O verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra. Ele vai dizer, ouvi a tua palavra, ouvi a tua voz. Avivamento não nasce do barulho, mas nasce da palavra vivida. Amém? Ei, mais Bíblia na tua vida, menos distração. Eu vou repetir, mais Bíblia na tua vida, mais palavra na tua vida, menos distração. Amém? A palavra, ela precisa causar efeito em nós. Ei, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, anunciado. Jesus dizia isso aos seus discípulos. Então, ouvi e temi. A palavra de Deus precisa causar efeito em nós. Escreva aí, a palavra de Deus precisa causar efeito em nós. A palavra de Deus precisa causar efeito em nós. A palavra de Deus precisa causar efeito em nós. A palavra de Deus precisa causar efeito em nós. Ouvi e temi, ou seja, a palavra produziu temor. A palavra produziu mudança interior. A palavra, então, a melhor mensagem é a mensagem que praticamos. Amém? Então, a palavra precisa causar um efeito para que as pessoas que estão de fora vejam a diferença e glorifiquem a Deus. Outra questão, aqui, observa que ele está pedindo para o Senhor avivar a tua obra no meio dos anos. Avivamento aqui era prioridade para o profeta. Ele não decidiu, ou seja, ele não pediu coisas materiais, mas ele aqui pede coisas espirituais. Ele pede aqui uma vida espiritual. Ei, sem avivamento nós perdemos o senso de valor. É por isso que eu e você precisamos orar muito pelo nosso Brasil, porque no Brasil se perdeu o senso de valor. Sim, as pessoas, cada dia que passa, estão perdendo o senso de valor. Então, é necessário um avivamento. E o avivamento precisa ser prioridade. Avivamento. Hoje, se disser que antigamente o correto era
o cachorro fazer xixi no poste. Hoje é o poste fazer xixi no cachorro. As pessoas têm que falar para você que hoje é o poste que faz xixi no cachorro, aí você tem que acreditar. E se você não defender a ideia delas, elas pegam e ignoram você, elas se levantam contra você. Sério? Então, o que está precisando a nossa nação? Precisando de um avivamento. Alguma coisa tem que chacoalhar para as pessoas terem um senso do que é verdadeiro, do que é certo, do que é errado. Amém? Sério? Então, aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo um contexto aonde, se você defender uma ideia, você é taxado por vários nomes, por vários adjetivos. Se você defende uma ideia, se você não concorda com a ideia do outro, você é cancelado por ela. É dessa forma que funciona, porque está doente. As pessoas não querem discutir as coisas no campo das ideias. É sério. É saudável discutir quando eu falo discutir, gente, ideias. Sabe? No campo, levar as coisas para o campo das ideias e parar e colocar prós e contra. E é claro, respeitar. Eu posso não concordar com você, mas eu respeito a sua opinião. Você pode não concordar comigo, mas você precisa, como ser humano, respeitar a minha opinião. Amém? Você acha que eu concordo com a opinião da maioria? Não concordo, mas respeito. Amém? Às vezes, eu respeito, mesmo não concordando. Amém? Mesmo tendo ideias diferentes. Agora, o fato daquela pessoa ir naquela linha, e eu ir nessa linha aqui, e ela discorda de mim, você acha que eu vou? Não, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele, vou destruir. Não é assim não. Mas, infelizmente, nós temos um lado de pessoas, uma ideologia terrível, desgraçada, que faz isso. Que é capaz disso. Persegue você. Quer destruir você. Por que isso, pastor Vanderlei? Porque as pessoas perderam o senso de valor. O senso de valor foi perdido. Então, o avivamento é prioridade para o Brasil. Para nós, precisa ser prioridade. Buscar o avivamento, a mudança. Amém? Eu não posso compactuar com aquilo que é contra os princípios bíblicos. Eu não posso compactuar com isso. Eu não posso. Como cristão, como servo de Deus, eu não posso compactuar com isso. Eu não posso. Amém? Eu não posso ir contra os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus, para poder agradar. Eu não posso. Amém? Então, nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu creio que Deus ele vai trazer um avivamento muito forte na nossa nação, em nome de Jesus. Outra questão, quem aviva a igreja é Deus. Ele está dizendo, aviva a tua obra, Senhor. Homens pregam, cantores cantam, mas Deus é quem aviva. É dependência total do Senhor. Ei, dependa exclusivamente do Senhor. Amém? Outra questão, está dizendo no meio da caminhada aqui, é o ponto mais difícil no meio. Muitos desistem,
no meio da corrida, muitos naufragam no meio da tempestade. Ei, persevere, o fim está mais perto do que o começo, então persevere. Está no meio, mas persevere. Não pare, continue lutando. Amém? Então aqui, no meio da caminhada é o ponto mais difícil. Amém? No meio dos anos, a notificação. É no meio da caminhada que os problemas vêm. Agora, persevere, o fim está mais perto do que o começo. Outra questão que aprendemos aqui: Deus é socorro no meio das adversidades. Seja qual for o meio, Deus ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, o meio não define o fim da nossa história. Não define. Deus é o socorro no meio das adversidades. Outra questão que ele vai dizer aqui: a misericórdia prevalece sobre a ira. Olha só, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, o pecado não é maior que a misericórdia de Deus. Sempre há esperança em Deus. Sempre há. Amém? A misericórdia prevalece sobre a ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, o pecado não é maior que a misericórdia. Sempre há esperança em Deus. Irmãos, outra questão: avivamento precisa alcançar gerações no meio dos anos. Aqui está dizendo de gerações. Abacuque pensava no futuro. Então nossa fé deve contagiar a próxima geração. Sim, deve contagiar a próxima geração. A fé madura se revela no ainda. Então, ainda que todavia me alegrarei. Ou seja, a alegria não depende da circunstância, mas de Deus. Amém? Ainda. Da tua ira, lembra das tuas misericórdias. E se você observar, ainda que a figueira não floresça, lembra disso? Todavia me alegrarei no Senhor. Ou seja, a alegria não depende da circunstância, mas de Deus. Quem confia em Deus vai até o fim. Então, meus irmãos, Abacuque nos ensina a ouvir a voz de Deus, priorizar o espiritual, depender da misericórdia, permanecer firmes até o fim, mesmo quando tudo parece contrário. Eu quero orar por você, Pai. Mais uma vez eu me coloco diante de sua presença, em oração, em clamor, neste dia maravilhoso. Pai, em primeiro lugar, eu venho lhe pedir que perdoe os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. Pai, permita-nos a tocar os céus através desta oração, deste clamor, neste dia maravilhoso. Senhor, são inúmeras pessoas que rogam as nossas orações, são inúmeras pessoas que rogam os nossos jejuns, são inúmeras pessoas que rogam, ó Deus, o nosso pedido, são inúmeras pessoas que rogam, meu Pai, as nossas orações, isso todos os dias, e eu clamo, eu oro, eu suplico em prol da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, aqueles que aqui vieram, aqueles que, ó Deus, vieram buscar a tua face. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos buscando, nós estamos clamando, nós estamos suplicando ao Deus vivo e poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus do impossível, ao Deus que faz o improvável se tornar provável, ao Deus, Pai, que age, ó Deus, nas Pai, incerteza, insegurança, nos problemas, nas adversidades da nossa vida. Pai, que bom é poder ouvir a tua voz, é ouvir a tua palavra, Senhor. Que maravilha, Senhor. Obrigado, meu Deus,
Obrigado por esse privilégio de ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Que privilégio é poder ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, nossa casa, nossa família. Eu louvo ao Senhor pelas grandezas das tuas misericórdias. Pai, continua com as tuas mãos estendidas sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família neste momento. Todos que estão sendo representados aqui, ó Deus, através dos seus pedidos, muitas pessoas, ó Pai, vieram aqui e estão, meu Pai, a fé na confiança do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Ah, Pai querido, Pai amado, eu ministro sobre a vida deste homem, desta mulher. Eu ministro a bênção do Senhor, a bênção maior, a bênção completa do Deus Criador dos céus e da terra. Que haja, meu Pai, o mover do Teu Espírito Santo dentro desta casa, dentro desta família. Que haja, Senhor, o mover do Espírito Santo, Senhor, dentro deste lar. Nós abençoamos, nós abençoamos, nós abençoamos, Pai, esta família, nós abençoamos esta casa, nós abençoamos este lar, nós abençoamos, ó Deus, de uma maneira toda especial, meu Pai, nós abençoamos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós liberamos uma palavra de vitória, nós liberamos uma palavra de bênçãos. Pai querido, Pai amado, abençoa de uma forma especial, abençoa de uma forma especial, meu Pai. Nós ministramos a bênção total e completa. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do maligno e nós declaramos sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta família. Ó Deus, abençoa esta casa, este lar. Abençoa, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, Senhor, oh meu Deus, olha quantas aflições, quanta angústia, quanta tristeza, quanta turbulência na vida desta pessoa, quanta turbulência nesta família, quanta turbulência neste lar, mas nós acreditamos na ação direta do Teu Espírito Santo. Eu abençoo aqui agora e eu libero uma palavra de vitória sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo e eu declaro vitória total e completa através desta oração. Em nome de Jesus, Pai, eu confio na misericórdia santa do Senhor. Eu acredito na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, meu Deus, eu abençoo. Eu libero uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam pelos céus abençoados. Sejam pelos céus abençoados neste momento mais crítico da vida. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um. Eu abençoo agora, eu ministro a bênção agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Senhor Jesus, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Olha, a tempestade se levantou contra a vida destas pessoas aqui. Aqui tem 23 pessoas que a tempestade se levantou. Na verdade são 26, mas 23 a tempestade ela se levantou forte. E na vida de 3, vocês já meio que estão afundando no meio dessa tempestade, estão sucumbindo. É como se vocês tivessem entregado os pontos já, sabe? Eu vejo o Senhor Jesus te socorrendo. Eu vejo a mão dele te levantando, te sustentando. Amém? Você vai ver a ação de Deus na tua vida. São 26, porém, das 26, 3 já meio que desistiram, entregaram os pontos. Eu vejo a ação de Deus aí. Amém?
na vida de todas elas. Mas essas 3 que estavam afundando, eu via, a mão de Deus. A tempestade acalmava, mas mesmo assim as pessoas estavam afundando e eu vejo a mão de Deus sustentando você. Receba a vitória. O Espírito Santo fala ao meu coração que este ano vai ser um ano da amplitude, Deus vai ampliar. Deus vai ampliar o território. Deus vai ampliar. Deus vai ampliar. O Senhor está falando de ampliar o território. O Senhor vai honrar vocês de uma maneira maravilhosa. E eu falo aqui com 5 pessoas. Amém? Vai ser o ano da ampliação. E olha que o Senhor tem falado sobre isso, hein? Espírito Santo fala ao meu coração. O inimigo, olha só, o inimigo tem esfriado alguém na fé, já esfriou alguém na fé. E o mesmo inimigo que esfriou aquela pessoa na fé, está usando ela para esfriar. Olha só, para esfriar 6 pessoas. Aí você fala assim, uma mesma pessoa? Não. Estou falando que o inimigo tem esfriado alguém na fé, tá? E este alguém que o inimigo tem esfriado na fé, está usando para esfriar 6 pessoas que estão aqui. Você já está murmurando, já está... Misericórdia. Já está fazendo coisas aí que o Senhor não se agrada. Está dizendo coisas, está pecando contra Deus por causa de alguém. Tu vigia na terra. Espírito Santo fala ao meu coração, aqui entre nós, escute uma coisa aqui. Vai acontecer um mover na vida de uma irmã, e é na sua saúde, irmã. Eu via você quase morrendo. Como assim, pastor? Você tem um problema seríssimo. A tua pressão, ela é alta. E quando ela sobe, misericórdia. Eu via você sucumbindo. Porém, eu vi uma ação de Deus, um mover de Deus na tua saúde, de tal forma que eu vi a pressão sendo controlada. Porque às vezes até a medicação é complicada. Amém? Para poder ajustar essas questões aí. Mas eu vejo a ação de Deus acontecendo agora. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu via a palavra oportunidade e eu via 2 pessoas nesta palavra. Toma posse em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui para a missionária Cristina aí de Aracruz. Estiveram com a gente ontem, gente. A missionária Cristina, a Cida, o esposo, vieram de Aracruz para estar com a gente aqui em Colatina. Meu Deus do céu, que fé! Meu Deus do céu. Uma bênção, não é? Uma bênção. Se perderam, né? Mas conseguiram chegar aqui na igreja, conseguiram chegar aqui em nome de Jesus. E Deus agiu de uma maneira especial. Foi uma bênção ontem, no 5º dia. Oramos por maio. Hoje vamos orar por junho. E dá tempo para você entrar ainda. Você que não entrou na campanha, dá tempo ainda, hein? Amém? Dá tempo ainda você entrar. Dá tempo você entrar neste projeto, nesse propósito de oração, de clamor a Deus, o nosso Pai. Foi uma bênção ontem, o diácono Jordélio ministrou, pregou a palavra de Deus. Foi uma bênção ontem à noite. Uma alma se rendeu aos pés do Senhor. Foi maravilhas ontem à noite, manifestação do poder de Deus. O Senhor falou por meio da palavra, falou por meio das revelações também do Espírito Santo. A revelação maior que é a palavra e também os dons, manifestação dos dons de Deus também. Foi muito forte ontem e hoje tem mais a partir das 18h30. 18h30 nós estaremos já ali na igreja e por volta de umas 6:50 mais ou menos, já estaremos formando aquela fila no corredor central da igreja.
Aquela fila no corredor central da igreja é uma fila por imposição de mão. É um ato profético, onde toda a igreja está em oração ali, enquanto na fila tem alguém orando. Nós estamos orando ali por imposição de mãos, da forma que o Senhor orientou, irmãos. E o Senhor tem manifestado o seu poder, hein? Tem manifestado a sua glória de uma maneira toda especial. Amém? Você está convidado, você que é aqui de Colatina, amém? O perto aqui, venha para cá, vem estar com a gente, amém? Hoje, novamente, prossegue esta campanha e hoje vai estar com a gente pastor Israel, pregando a palavra de Deus. Cantora Elisângela vai estar hoje também, louvando o santo nome do Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Pergunto, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, entregar sua vida a Jesus, receber Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma? Onde está a primeira pessoa que quer morar nos céus? E para ir morar nos céus, precisa passar por Jesus. Eu pergunto, você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? É só você dizer, eu quero aceitar, eu quero voltar, eu quero renovar a minha aliança com Deus, pastor. Eu quero, você quer? Então diga, eu quero, e você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança, olha assim: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Quando eu digo mais perto da Bíblia, é uma igreja que prega a verdade e que luta para que as pessoas andem nesta verdade, esta verdade que liberta, que transforma, que salva, esta verdade maravilhosa. Amém? Esta verdade que transforma a vida do homem e da mulher. Isso, ela prega a verdade. Esta igreja. Amém? Isso. E procure a liderança, diga que você aceitou, voltou, sirva a Deus. Não tem coisa melhor do que servirmos ao nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vi um carro desgovernado, sabe? Um carro desgovernado. E este carro é um carro que faz frete. Já é um carro. Não é um carro já novo, assim, novo não. É um carro que faz frete. Essa pessoa trabalha e faz frete neste veículo. Eu vi esse veículo perdendo um freio em uma ladeira, misericórdia. E nada segurava não, filho. Estourava tudo. E um acidente terrível acontecia. Deus está guardando alguém da família de uma pessoa que está aqui. Amém? O Senhor está falando ao meu coração. Aqui tem 6 pessoas que precisam priorizar a sua vida espiritual. Está em decadência e você precisa priorizar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Depender da misericórdia do Senhor é permanecer firme até o fim. Permaneça firme aí, tá? Em nome de Jesus. No hospital, o Senhor já fez uma obra na vida de alguém e o nome dele será glorificado. Amém? Será. Deus já ouviu as orações. A obra já está sendo completa em nome de Jesus. Ei, deixa Deus trabalhar na sua mente. Tem 25 pessoas aqui, ó. O inimigo está vencendo vocês aqui, ó. Vamos parar de perder, hein? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Gente, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora, para todos sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhe com alguém, hein?